O que é o ACL? Primeiro, né? ACL chama Access Control List. Exatamente. Lista de controle de acesso. Isso que é o ACL. ACL, lista de controle de acesso. O ACL é onde você controla as permissões. Claro, quem pode ver, quem vai acessar, quem pode excluir, quem pode editar. Isso é o ACL. Então o ACL ele é baseado em regras e permissões. Então são baseados em roles e permissions. Ok? E essas permissões se comunicam entre elas, certo? Lembrando, o ACL ele é rodar, ele gira em volta disso tudo aqui. Ele vai girar em volta disso. Então você precisa de 3 tabelas de início para você entender como tudo isso aqui funciona. Que são essas 3 tabelas: users, roles, permissions. E tem mais uma tabela que a gente chama de role permissions. Certo? E eu vou explicar cada uma dessas 3 novas tabelas, porque users fica como está, a users é a padrão do acesso, mas essas 3 tabelas são novas, são do ACL, não é do Laravel. O Laravel é users. O ACL é só uma regra, tá? Uma regra de negócio, que você vai entender como funciona e depois aplicar isso de qualquer forma. Entendeu? Então vamos lá. As regras, quais são os dados que essas regras têm? Vamos abrir aqui como fosse o objeto mesmo, só para vocês entenderem. Ela tem um nome da regra, né? E falta mais uma tabela aqui, que eu estou até esquecendo. Vou colocar aqui. Ela se chama Role Users. Users, tá? Depois eu vou explicar de outros modelos que a gente vai usar, para vocês não ficarem com dúvida nessas 2 tabelas. Já estou te adiantando isso. Essas tabelas aqui é só para vocês entenderem como isso funciona. Na prática, tá com outros nomes e eu vou explicar para você como aquilo funciona, ok? Então aqui, as roles, ela vai ter um nome, ok? As roles de users vai ter o role ID e o user ID, ok? Então, é dessa forma mesmo que funciona. Por quê? Porque é uma tabela de muitos para muitos. Sempre vai ter uma tabela de muitos para muitos para as regras de usuário. Então, vamos supor aqui que nossa tabela roles tem admin, moderador e usuário. Vou colocar tudo em português mesmo para vocês entenderem. Então, tem admin, moderador, usuário. Eu posso ter um usuário moderador, um usuário admin? Posso. Não tem nenhum problema. É muito para muitos. Mas aqui você que escolhe, no código lá, na regra de negócio, quantas permissões o usuário pode ter. Você que escolhe. Não é o banco em si, ok? Então você fala assim, um usuário só pode ser um administrador, ou um usuário, ou um moderador, ou um usuário. Mas ele vai entrar aqui. O admin é o ID1. Então o admin é o ID1. Então aqui vai ser um ID1 e o usuário admin é o ID1 também. Então eles vão entrar aqui. Não, o usuário admin é o ID2. Então ele vai entrar dessa forma, entendeu? Então, admin, moderador, usuário. São as 3 regras aqui de exemplos que eu estou usando. Mas poderia ter 10, 20, 30 regras de exemplos aqui que eu poderia explicar para vocês. As minhas permissões, elas têm só nome também, tá? Então, name, ok? Então aqui as permissões, elas têm um nome, e esse nome é o seguinte, vamos supor que eu tenho um blog, tá? E vou fazer aqui, editar post, criar post, excluir post. Então as minhas permissões é o que eu posso fazer dentro do meu sistema. Então eu posso editar um post, posso criar um post, posso excluir um post. E as roles permissions são o que eu atribuo para cada regra. Por exemplo, o administrador. Aqui vai ter também, né? Role ID. E vai ter aqui também o permission ID. Ok? Então aqui vai ter a regra 1, que é administrador. Ela pode... Vou fazer tudo uma linha só, mas vai ter vários registros, tá?
ela pode editar o post, ela pode criar um post e ela pode excluir, ok? A regra 2, moderador, ele pode editar um post e pode criar um post. E falta mais uma regra aqui, ler post. Então aqui falta a quarta. O admin pode editar, criar, excluir e ler o post. O moderador pode editar, criar e ler o post. O usuário pode somente ler. Tá entendendo? Tá simples? Essa é a parte mais importante que vocês têm que entenderem. Como isso funciona na teoria. Como que isso funciona na lógica? Funciona dessa forma. E essa é a parte mais complicada, digamos assim. Porque na prática é bem simples mesmo, depois que você entende como isso aqui funciona. Entendeu? Então não se esqueçam. As roles são as regras, né? Admin, moderador, usuário. As permissões é o que cada regra pode fazer. Ele pode editar post, ele pode criar, pode excluir, ele pode ler um post. Então, esse relacionamento funciona dessa forma. Então aqui, por exemplo, o administrador, ele pode editar, ele pode criar, excluir e ler um post. Vamos supor que vou fazer aqui mais uma. Vou fazer aqui embaixo, só para a gente ficar melhor aqui. Role permissions. Vou fazer aqui. Role ID 1 ou 2. Vamos lá para o moderador. O moderador, ele vai ter aqui as permissões ID. Vai ter aqui a permissão 1, a permissão 2 e a permissão 4. Por quê? Ele só pode editar, criar e ler. Ele não vai poder excluir o post. Esse vai poder fazer isso. Vamos para o nosso próxima regra. Role ID. Ele é no usuário. O que o usuário pode fazer? Permission. ID, ele só pode ler o post. Então sempre vai funcionar dessa forma. Sempre desse jeito, tá? Sempre nessa ordem, ok? Não tem nenhuma restrição para isso. Você escolhe como que isso funciona. É bem livre. Lucas, eu não uso tudo. Eu só uso as roles. Na maioria dos meus sistemas que eu trabalho. Você pode usar suas roles. Você escolhe. Mas aí você vai validar, você vai criar nas visualizações ali cada tela para cada regra. Você entende? Se você tem assim, essa flexibilidade de permissões, você pode fazer um código gigante ali e atribuir para cada regra. Fazer uma tela só, por exemplo, posso fazer uma tela só para editar e atribuir quem pode editar. Quem tiver a permissão vai poder acessar essa tela. Ok? Bem simples.